TechVisa, o visto que está permitindo com que cada vez mais profissionais brasileiros venham viver e trabalhar aqui na Europa, especificamente em Portugal, país vizinho da onde eu estou falando aqui nesse exato momento. Se você nunca ouviu falar ou se você tem alguma dúvida sobre o TechVisa e quer esclarecer, fica nesse vídeo que eu trouxe uma especialista no assunto, uma advogada lá de Portugal, para falar comigo e tirar todas as dúvidas que você possa ter relacionado a esse visto. E claro, como você pode também tirar esse visto, se beneficiar desse visto, caso você queira trabalhar com tecnologia aqui em solo europeu. Vamos lá para o vídeo. Larissa, se apresente aqui para todo mundo. Você nasceu em Portugal? Da onde você é? Não, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas eu vim para Portugal, eu vivo aqui desde 2016. Já rodei um pouco esse país, já vivi em Coimbra, no Porto, já vivi aí no sul de Espanha também, Guilherme. Sou vizinha aí de país já. E agora eu tô aqui em Lisboa, mudei para Lisboa a trabalho e não tenho o que falar de Portugal, mas eu já era advogada no Brasil, vim para cá tirar um mestrado, achei que eu fosse ficar um ano aqui e não dá para ir embora. Tá desde 2016. Então. Desde 2016, achei que eu fosse ficar um ano. E hoje você atua como advogada aí, desde 2016 você já está atuando? Não, eu atuo aqui como advogada mesmo desde 2019, início de 2019. Já faz um tempo já, e está ajudando, e você está ajudando bastante profissionais de tecnologia aí, pelo que eu estou sabendo. Porque o pessoal de tecnologia tem umas vantagens aí, o processo é desburocratizado, é um pouco mais rápido do que os outros tipos de visto, e tem muito mercado aqui em Portugal, as empresas precisam muito do pessoal qualificado aí de tecnologia. Então, vamos falar sobre isso aqui agora, e eu separei algumas dúvidas aqui que eu gostaria de tirar com você sobre essa desburocratização que o governo português fez aí, né, com esse TechVisa. Mas, para a gente começar, eu queria já perguntar, né, o que é o TechVisa? O que consiste o TechVisa? Vamos lá, Gui. Você sabe melhor do que ninguém, e provavelmente aí o pessoal que está te acompanhando também sabe, que falta profissional de tecnologia, acho que no mundo inteiro, não é só aqui em Portugal. Exatamente. Então, as empresas aqui em Portugal precisam do pessoal de tecnologia. O governo resolveu o quê? Facilitar. Então, criou um visto específico para quem é da área de tecnologia, em que algumas empresas, e aqui em Portugal a gente tem quase 300 empresas cadastradas nesse programa, que essas empresas elas pedem uma certificação para um instituto que chama IAPMEI. Tendo essa certificação, eles têm uma facilidade de contratar profissionais que estão no exterior e dar essa facilitação, facilita não só para a empresa, mas também para as pessoas, porque a empresa pode contratar quem está no exterior e, ao mesmo tempo, quem está no exterior pode ser contratado por empresas aqui de Portugal. Ótimo. Excelente. Agora, uma dúvida. A empresa, ela precisa se certificar com esse órgão do governo aí em Portugal para conseguir emitir esse visto. A empresa tem que estar certificada. A empresa estando certificada, a empresa vai fazer um processo seletivo. Vamos supor que a empresa decidiu que o Guilherme é a pessoa ideal para aquela vaga. A empresa vai emitir um contrato de trabalho, uma promessa de contrato de trabalho e um termo de responsabilidade. Ótimo. E com essa documentação, contrato de trabalho, a promessa de contrato de trabalho e mais esse termo de responsabilidade, o Guilherme pode, no Brasil ou em outro país qualquer, dar entrada no pedido de visto. Ótimo. Excelente. Então, é bom esclarecer aqui para todos que estão assistindo esse vídeo que não é qualquer empresa que pode emitir esse visto. Então, a Larissa acabou de esclarecer aqui para a gente. Acontece muitos alunos, muitos mentorados falam, pô, estou em contato com essa empresa. E a primeira coisa que eu sempre oriento é, perguntem se eles estão aptos a emitir o TechVisa. Porque, como você disse, são mais de 300 empresas atualmente, e isso vem crescendo, né, ao passar dos anos, só que não são todas as empresas que ainda estão aptas. E aí agora, essa é difícil, hein, Larissa? Não sei se você vai saber. Você sabe desde quando existe o TechVisa? Você sabe desde 2019. Desde 2019. Então é algo recente. Ótimo. É algo recente e que alguns países na Europa estão adotando, mas isso é uma coisa que Portugal iniciou, tá?
Aqui na Espanha, não existe o Tech Visa. Existe o visto de profissional altamente qualificado, que ele é válido para várias outras profissões. E no final, quando você aplica, quando a empresa aplica para isso, que não é comum, já vou dizer aqui, não é comum uma empresa chegar e trazer um profissional assim e falar, não, você é altamente qualificado. Tem uma série de requisitos, isso acaba dificultando para outros países. E Portugal foi e se antecipou com a questão da demanda e também problemas das empresas para contratar esse profissional e fez isso, que é maravilhoso, que é muito bom. E hoje você tem trabalhado bastante com esse Tech Visa, né, Larissa? Tenho. Guilherme, só estava falando aí dos altamente qualificados, aqui em Portugal também tem, e isso é comum para todos os países da Europa, tem os grupos ali de profissionais que são considerados altamente qualificados. E os profissionais da tecnologia estão incluídos nesses grupos, mas é um procedimento muito mais complicado. As empresas têm que comprovar que não conseguiram um profissional aqui, no caso aqui em Portugal e dentro da União Europeia. Eles têm que divulgar essa vaga não só no país onde eles têm sede, mas também toda a União Europeia tem que comprovar que não conseguiram um profissional. Assim, é muito mais burocrático. Exatamente. O valor do salário tem que ser maior. Sim. Então, é um pouco mais complicado. Essa questão da comprovação, e isso burocratiza muito, porque a empresa fala, poxa, eu tenho que comprovar que eu não consigo contratar para contratar. E aí... E, de repente, consegue um profissional aí nesse meio tempo, né? De repente, consegue contratar. Exatamente. Então, o Tech Visa facilita muito, porque é dedicado específico para profissionais de tecnologia, e isso é muito bom, e tomara que outros países adotem isso, e eu acho que estão nesse caminho. Já vi alguma coisa aí de países no leste europeu, ali na região báltica, ali, Estônia, Lituânia, eles estão já fazendo esse tipo de visto também, porque no final isso fomenta o mercado e cresce a economia, né? São, como você disse, né? São salários já mais altos, são profissionais com qualificação que traz um benefício para o país. Então, esse é o interesse dos governos, né? Excelente. Agora, você até já respondeu, mas eu quero perguntar aqui. O Tech Visa é só para brasileiro? Não, é para qualquer cidadão de estado terceiro que a gente fala. São os cidadãos que não são cidadãos europeus. Tá bom, perfeito. Então, por exemplo, se eu sou brasileiro e tenho uma cidadania italiana, o mais fácil seria eu ir por uma cidadania italiana ou o Tech Visa? O que você acha? Se eu não tenho o documento ainda, o documento italiano. Olha, se você ainda não tem o documento italiano, eu não trabalho com a nacionalidade italiana, eu trabalho com a portuguesa. Depende da sua situação, porque às vezes a nacionalidade pode sair mais rápido do que um processo de visto. E a empresa também não... Você pode candidatar para uma empresa que não necessariamente esteja certificada pelo IAPMEI. Exatamente. Então, você tem uma vantagem se você tem uma nacionalidade europeia. Exatamente. Mas, geralmente, demora o processo de cidadania aí, demora, né? O processo pode demorar mais aí do que o Tech Visa, mas em compensação, eu acho que se você quer vir, corre pelos dois lados, se você tem direito. Exatamente. E nada impede de você ir com o Tech Visa, por exemplo, para Portugal e depois você tirar o documento e não precisar mais dessa dependência do visto, né? Exatamente. E agora a gente tocou num assunto importante, né? Tempo. Quanto tempo, em média, depois que a empresa falou, eu quero você, profissional, que, por exemplo, está aí no Brasil. O João está lá no Brasil e fala, João, eu quero contratar você, está aqui a carta proposta, vamos iniciar os trâmites. Em média, que eu sei que é difícil você falar uma data, em média, quanto tempo tem demorado para o profissional conseguir ir para o país, ir para Portugal? Em média, aí, 3, 4 meses. 3, 4 meses. É consideravelmente rápido. Mas tem algumas cidades do Brasil até que saem um pouco antes, porque o Tech Visa ele tem prioridade. Então, acaba sendo um processo mais rápido. Tem algumas cidades do Brasil que ainda conseguem emitir o visto mais rápido, mas em média, aí, 3 meses. Excelente. 3, 4 meses. E uma pequena pausa aqui para dizer que nós temos mais conteúdos aqui no canal focados em Portugal. Inclusive, eu já falei com uma IT Recruiter de Portugal falando sobre como se posicionar no LinkedIn e também fazer um currículo. Se você ainda não viu esse vídeo, aproveita para se inscrever no canal aqui agora e depois você dá uma olhada. Mas antes de ver esses outros vídeos, vamos continuar com a entrevista sobre Tech Visa com a Larissa. Então é rápido, né? É até um processo
que uma pessoa aí vai estar se movendo para conseguir fazer uma mudança internacional, porque não é mudar de uma casa para outra, é uma mudança de país e tem uma série de coisas, né? E Não, aí, ainda tem um detalhe, Guilherme, porque durante esse período, às vezes, as pessoas já têm contrato de trabalho, começam a trabalhar estando no Brasil. Complicado um pouco aí é o fuso, porque o pessoal trabalha com fuso daqui, mas está no Brasil, porque a maioria dos empregos na área de tecnologia, você sabe que hoje em dia são teletrabalho. Então, eles exatamente. contratam, precisam do profissional logo, enquanto está aí em de vista, a pessoa está trabalhando e está ganhando em euro, né? Exatamente. E além disso, né? Isso acaba ajudando o profissional também a já começar a adaptação dele com a nova equipe, porque ele já começa a trabalhar antes de chegar. Então ele vai ali conhecer as pessoas quando ele chegar. E bacana isso, ótimo. E uma pergunta agora: qual que é a diferença principal, né? Ou as diferenças principais do TecVisa para um visto de trabalho emitido para um cidadão, né, um cidadão estrangeiro, né, de uma nacionalidade terceira? Qual que é a principal diferença, você diria? A principal diferença é a burocratização no processo de visto, porque um visto de trabalho ele depende de documentos, como, por exemplo, é uma declaração que a empresa tem que ter de que não conseguiu um trabalhador aqui em Portugal ou em toda a União Europeia, caso em toda a União Europeia. Então, esse é o principal, e acaba sendo muito menos burocrático, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, e tem prioridade. Então, é um visto que corre mais rápido. Ótimo, Também excelente. tem a questão dos salários, que para um Tech Visa, você tem que comprovar um salário menor do que para um visto de trabalho normal. Ah, tá. O visto de trabalho ele tem um salário mais alto que a empresa tem que se... Para o altamente qualificado, sim. Ótimo, Que é perfeito. normalmente onde se enquadra, e o pessoal da tecnologia se enquadra no visto para trabalhador altamente qualificado. Então, é Tá. maior. E o visto de trabalho, então, demora mais, então. Com toda essa burocratização, ele demora o quê? O dobro? Chega a demorar... A questão também é que tem o procedimento interno aqui, que a empresa tem que comprovar e tem que ficar pelo menos um mês a vaga disponível em toda a União Europeia antes da empresa poder dizer que vai disponibilizar a vaga no exterior. Tá. E, assim, a maioria das empresas desistem. Não É, sabem nem como é que funciona esse processo. É complicado, é um processo complicado disponibilizar essa vaga. Então, é isso é que eu ia mais falar. complicado. As empresas viram burocracia, elas estão correndo. Então, o TecVisa facilitou bastante. Agora, eu sei que tem muito profissional jovem, mas também temos os profissionais mais experientes e profissionais que vão com a família. E a minha família, estou no Brasil, eu, João, estou no Brasil e quero ir, conseguir um contrato de trabalho. A empresa falou: olha, João, vem trabalhar, mas eu tenho a minha esposa, eu tenho um filho ou meus filhos e até um papagaio e um cachorro. Como que fica a minha família nessa história com o TecVisa? Olha, o mais complicado aí vai ser trazer o cachorro, porque o cachorro tem que passar por um processo mais burocrático no Brasil antes de vir. Coitado do A cachorro. família... Não, consegue. É só um pouco mais burocrático. Mas a família chega aqui na imigração com documento, certidão de casamento, escritura de união estável, apostilada, certidão de nascimento dos filhos. Chega já no controle de fronteira aqui em Portugal com essa documentação e vai entrar junto. Você vai mostrar o seu visto e vai mostrar essa documentação dos seus familiares e todos os seus familiares. Você falou aí a mulher, os filhos, o cachorro. Todos têm direito, inclusive se você tiver pais que sejam maiores de 65 anos, ou que sejam o que a gente chama cargo, mas normalmente os maiores de 65 anos não tem tanta burocracia. Mas quando tem menos de 65 anos, tem que comprovar efetivamente que eles dependem de você. É um pouco mais complicado, mas também teriam direito. Se você tem Entendi. pais que dependem de você, eles também vão ter direito. E chegando aqui em Portugal, você vai entrar com seu visto e chegando aqui em Portugal, você ainda vai ter que pedir uma autorização de residência. Depois que você tem a sua autorização de residência, você pede o reagrupamento familiar desses familiares que vieram junto com você aqui para residir. A única questão aí que você tem que comprovar é que você tem meios de subsistência para manter esses familiares. Tá. E aí esses valores variam de acordo com o tipo de familiar, de acordo com a quantidade. Isso aqui pode parecer complicado, mas você que está assistindo aí do outro lado, chama a Larissa,
porque ela faz tudo para você e descomplica a sua vida. Simples. Para nós que somos leigos e estamos ouvindo isso, pode parecer, solicita isso, mas a Larissa faz isso todo santo dia e já está fazendo para alunos e mentorados aqui do TI na Europa. Então, tá aí a recomendação, chama ela e tira suas dúvidas e, claro, não complique sua vida, foca em estudar tecnologia que eu estou puxando sua orelha. E agora, você até comentou lá no começo, se eu tenho uma cidadania, eu não preciso do TecVisa. Se eu tenho uma cidadania europeia, ou seja, da União Europeia, eu vou como um cidadão europeu para Portugal e eu não tenho problema nenhum. Nesse caso, que documento que eu tenho que tirar quando eu chego em Portugal, se eu não tenho ou seja, eu nunca vivi em Portugal, mas eu sou espanhol, tenho uma cidadania espanhola. Se você é cidadão espanhol, você vai precisar de um certificado de registro de estrangeiro aqui. Mas, assim, a empresa não vai te solicitar isso para te contratar, mas depois que você está aqui em Portugal, qualquer cidadão, seja o nacional de Portugal, seja o nacional de Espanha, que está em outro país da União Europeia, ele precisa dizer aquele país que ele está vivendo ali. Então, ele tem o direito de residir durante 3 meses, após os 3 meses, ele tem que fazer esse certificado aqui em Portugal. Entendi. Mas é um processo super simples, esse aí não tem discussão, é chegar lá e vai ter a documentação. Tá? Então, se você tem uma cidadania já, né, se o profissional já tem uma cidadania de outro país da União Europeia e quer vir trabalhar, o TecVisa não é necessário. Você não precisa desse visto de trabalho. Você já tem o direito aí de trabalhar pelo acordo, né, dos países aí. E o que pode acontecer é da empresa pedir que a pessoa tenha um número de identificação fiscal aqui em Portugal, porque afinal ela vai fazer o pagamento aqui em Portugal. E isso pode acontecer. Mas isso também é um documento super simples que a pessoa pode pedir estando aí no Brasil ou na Lituânia, onde quer que seja, a gente consegue fazer o pedido também por aqui, sai super rápido, não é um problema. Então, se a empresa falou que você precisa... não, mas eu preciso do teu NIF. Não se desespere, isso é a coisa mais simples que tem. Ótimo. Então, não se desespere. Se você está saindo do Brasil para trabalhar em Portugal e você tem uma cidadania de outro país, tranquilo, é até mais rápido. Mas o TecVisa, como a gente tem o foco aqui TecVisa, facilitou muito a nossa vida, profissionais de tecnologia. Agora, uma pergunta que todo mundo deve estar se perguntando lá desde o começo. E aí tem gente que vai até arrastar para ver essa parte aqui. Quanto custa, em média, esse processo, né, do TecVisa? E é o profissional que arca com esse custo? É a empresa? É o meu cachorro que vai ter que vir também? Quem arca com esse custo? E qual é o custo, né? Olha, quem arca com esse custo vai depender aí do que você acordou com a empresa. O custo, e eu acho assim, que o profissional tem que analisar o que é vantajoso para ele ou não. Tem pessoas que vão dizer, não, mas eu não tenho condição de vir por minha conta e pagar. Não, não é um processo caro. Você vai pagar, você me perguntou de custo. Um pedido de visto hoje está menos de R$700. Tem alguns documentos que têm algumas formalidades, que você vai ter que ir no cartório ali autenticar os documentos, mas você não vai gastar ali mais de R$300 ali, dependendo do estado, entre R$300 e R$500, entre toda a documentação, não só para o processo de visto, mas para você trazer para Portugal. Você não chega a gastar isso. E aí você ainda vai gastar a passagem e um pastel de nata quando você chegar. Mas a passagem a gente nem inclui nesse custo do visto. Então, a gente está falando aí de R$1.500 praticamente? Menos. Nossa. Menos que R$1.500. Caraca, então E aí em torno dos R$1.000. Então é algo no máximo. E aí, se a empresa se propõe a pagar, Larissa, por exemplo, eu vou pagar tudo, eu quero você aqui e eu te pago tudo. Como é que funciona isso? Geralmente, o que eles exigem aí? Porque nada é de graça, né? Não tem almoço grátis. Vou te contar pela minha experiência. Tá. Pelos contratos de trabalho aí que normalmente a gente analisa. Quando a empresa paga todos os custos, existe uma multa quando a pessoa sai antes do tempo de contrato. Os contratos, para serem válidos para o TecVisa, são de no mínimo 12 meses. Ótimo. Normalmente, a indenização fica em torno aí de dois salários. Opa! E aí você calcula o quanto que o teu salário é. Então... Mas assim, vamos supor que seja um salário. Vamos supor que seja Calcula aí com o teu um salário. Lembrando que a gente está falando aí de mais ou menos R$1.000, R$1.500. Bem, com R$1.000, R$1.500,
você não tem nem direito a TecVisa. Então, e o ponto é que R$ 1.500 são 400 euros, 300 e poucos euros. Você recebe isso, você não tem nem direito a aplicar para o TecVisa. Exatamente. Então, não é nem um salário mínimo de part-time. exatamente. Então, o profissional de tecnologia ele tem um salário muito mais elevado que esse custo do visto. Mas a empresa pagando tudo para você, ela vai exigir em contraparte alguma coisa em troca. Normalmente, sim. Pode acontecer de você encontrar uma empresa aí que te diga que você não precisa pagar multa nenhuma. Eu acho quase impossível e até hoje eu não vi nenhum. Todos têm uma contrapartida aí e uma indenização que normalmente não é baixa. Então, você tem que analisar se aquela indenização que você vai pagar te compensa os custos que você vai ter. Exato. Pode ser que se você é um profissional que você não tem uma reserva financeira, pode te compensar. Agora, se você tem uma reserva financeira e você sabe da sua capacidade e você sabe que pode acontecer de você realmente... Você pode se adaptar muito bem à empresa, ou você pode não se adaptar. E é um período curto. Uma outra proposta muito melhor quando você já está aqui. Mas é um período curto, né? 12 meses é um período bem curto para... Mesmo se aconteça isso, aí vem a próxima pergunta já nesse trecho. E se uma empresa quiser me contratar, eu já estando aí? Cheguei, fiquei 6 meses na empresa, adorei. É a empresa que eu sempre quis trabalhar, as pessoas são bacanas, mas veio uma outra empresa que eu também gosto do produto, que eu também gosto da proposta, vou ganhar mais. E eles falam, eu quero você, João. O que acontece se eu estou nesses 12 meses? Como que eu posso negociar isso? O que você tem visto? Se você está dentro aí desses 12 meses, se a empresa colocou uma multa e uma indenização dentro do contrato, se você quiser sair antes, você vai ter que pagar essa indenização para a empresa. Se você, quando você acordou com a empresa, você decidiu que você ia pagar os custos, ou a empresa decidiu que não ia te cobrar uma indenização, o que você vai ter que dar para a empresa aí de tempo antes de sair é o período de aviso prévio que vai depender do teu contrato. Só a gente fazendo uma análise aí do contrato de trabalho com a empresa. Com relação ao teu título de residência, autorização de residência aqui em Portugal, primeiro, como é que funciona o processo de mudança para Portugal? Você vai pedir um visto no Brasil, e você vai chegar aqui em Portugal com um agendamento, que você vai no CEF, que é como se fosse a Polícia Federal no Brasil, solicitar uma autorização de residência. Aquele visto que você recebe no Brasil é para requerer autorização de residência. Chegando aqui, você vai nesse órgão, por enquanto ainda é esse órgão, não sei até quando. Tem mudanças aí, mas por enquanto é o CEF ainda, mas está mudando. Pode ser que quando você veja esse vídeo já não seja mais. Mas você vai nesse órgão e vai solicitar a autorização de residência. Quando você vai nesse órgão solicitar sua autorização de residência, você vai ter que levar ali vários documentos. Entre eles, aqueles documentos que você apresentou lá para solicitar o visto. O quê? Contrato de trabalho e o termo de responsabilidade da empresa, que tem que ser certificado pelo IAPMEI. Então, se você mudar para uma outra empresa durante aquele período ali em que você ainda não tem o teu título de residência, você vai chegar lá e o teu processo vai ser um pouco mais complicado. Não é que seja complicado, não é. Mas eu acho que 4 meses, 6 meses, você ainda nem sabe se você gostou da empresa ou não. Então, é uma questão aí de boa fé. Você está vindo por aquela empresa que está te proporcionando aquilo. Então, dá uma chance, ao invés de criar uma dificuldade para você durante aquele teu processo de legalização aqui em Portugal. Porque pode ser que a minha autorização não saiu ainda durante esse período, né? Pode ser. Pode ser, porque eles precisam de profissional de tecnologia. Você ainda está com uma facilidade que você já está aqui. Gente te procurando, com o Guilherme ajudando aí, não vai faltar. Exatamente. Não, e acontece, viu? Aqui na Espanha aconteceu recente. Um mentorado chegou, trabalhou uma semana, 3 dias ele trabalhou. E foi para outra empresa. E quando você recebe a autorização de residência é por 2 anos. Excelente. Então, o ideal... Então, vamos só recapitular. Se eu estou trabalhando lá em Portugal faz 3 meses, aí em Portugal, desculpa, e chega uma outra empresa e fala, olha, Guilherme, quero você aqui, o João, né? Me chamo João, quero você aqui, só que eu acabei de chegar, a minha autorização de residência está em trâmite ainda, eu não tenho o documento, né? Você falou que pode demorar um tempo, eu já dei entrada e tudo mais, estou trabalhando
tranquilo ali e vem uma outra empresa contratar. É de se pensar antes de aceitar isso, porque o seu processo vai ser burocratizado, porque você vai ter que sair, tem que iniciar de novo esse processo de residência? Não, não tem que iniciar de novo, não. Tá. Mas, em compensação, a documentação que você vai mostrar são outros documentos. E como é mais simples para o pessoal aí do TechVisa, se a empresa não for cadastrada e certificada pelo IAPMEI, vai ser um pouco mais burocrático. Não que seja um problema, porque a gente resolve. Gosto assim. Excelente. Não é um problema. Se a proposta for boa, a gente resolve. Excelente. Mas não deu tempo ainda da pessoa também se adaptar. Eu acho que... Perfeito. Mas então é possível. É possível, burocratiza um pouco, mas é possível. E isso acontece, né? O mercado de tecnologia ele é muito volátil, as empresas estão cada vez mais se esforçando para manter os profissionais, porque tem outra empresa oferecendo condições melhores e tudo mais, mas é algo aí a se pesar também na balança, né? Eu sempre falo com os profissionais ali, dinheiro não é tudo, cuidado, e você pode acabar aí se frustrando numa mudança assim tão curta, né? 6 meses numa empresa e já mudar, tem que tomar bastante cuidado. Agora, a gente falou de 2 pontos aqui, né? Aviso prévio. Qual que no Brasil, se eu não me engano, são 30 dias, né? O aviso prévio. Aqui na Espanha eu sei que é diferente, na Inglaterra também, mas em Portugal, qual que é a média de aviso prévio, ou se tem alguma regulamentação que é fixo o aviso prévio, como no Brasil? Não é fixo e é até bem parecido com Espanha. Varia de acordo com o teu tempo de contrato de trabalho, com o teu tipo de contrato de trabalho, com o tempo que você já ficou na empresa. Mas eu diria que para um contrato aí, que é o contrato que normalmente eles fazem, que é um contrato aí a termo de 12 meses, são 30 dias de aviso prévio. Ótimo. Mas isso é uma questão que tem que ser analisado mesmo no contrato, com o tempo. E tem abusos, né? Sempre tem abusos também, né? De aviso prévio aí. Aqui na Espanha é o empregador que define isso e é um acordo, um mútuo acordo entre empregado e empregador. Eu já vi empresas colocarem 3 meses de aviso prévio aqui, 90 dias. Também. Então, o meu atual são 30 dias e eu estou indo para outra oportunidade agora que vai aumentar para 60 dias. E é a primeira vez que eu vejo 60 dias. A maioria aqui na Espanha são 15 dias, 2 semaninhas. Mas as empresas estão aí se movimentando, aumentando para 30, e essa oportunidade agora que eu estou indo é 60. Já está isso lá na minha carta oferta que eu assinei, 60 dias de aviso prévios, 8 semanas. Então, tem que ficar esperto, porque se você assinar um contrato de 12 meses, que é o TechVisa aí mínimo, e aí você tem que ficar 2 meses ainda na empresa de aviso prévio, você tem que tentar negociar. Então, é aberto, não é igual no Brasil, né? O Brasil é fixo 30 dias, pelo que... Normalmente aí o contrato de 12 meses, se for um contrato a termo, que normalmente é como eles fazem, são 30 dias. Perfeito. E só analisando... Isso, e agora tem uma outra pergunta que está relacionada. Período de experiência. Isso aqui em Portugal pode ser de 0 até 6 meses. Olha, então é bom porque pode ser 0. No Brasil são 3 meses, se eu não me engano. Mas tem um detalhe, isso aí com a legislação, tanto aqui em Portugal quanto em Espanha, a gente sabe que o despedimento não é tão simples assim. Eles têm que comprovar uma justa causa, que pode ser tanto alguma questão relacionada ao trabalho mesmo, ou pode ser alguma questão relacionada à empresa. Mas os profissionais que vêm através do TechVisa, a empresa tem que justificar para o IAPMEI o porquê que aquele contrato está sendo rescindido antes do tempo. Excelente. Então, aqui na Espanha, em média, é 6 meses. As pessoas que eu vi aqui trabalhando sempre têm no contrato 6 meses. Mas a gente tem aí também a questão de quando eles estão contratando profissionais nacionais e profissionais estrangeiros. Geralmente, quando é o profissional estrangeiro, eles colocam um pouco mais de período de experiência. Então, isso vai variar aí de cada situação. Avalie o seu contrato. Avalie a sua situação. Agora, uma pergunta, Larissa, sobre... algumas pessoas me perguntaram já, inclusive lá na mentoria. Recibo verde. Muitas pessoas falam, pô, a empresa falou que me dá o TechVisa,
mas estão falando sobre recibo verde. O que é isso? É válido, não é válido? É um Tecvisa, não é um Tecvisa? Eu queria esclarecer com você aqui. Vamos lá, o recibo verde, se eu pudesse fazer uma analogia aí, como a gente fala mais para brasileiro, seria muito parecido com o MEI. Não é como o MEI, mas eu diria que é mais parecido. Por quê? Porque a pessoa é um trabalhador independente. Uhum. Ela abre o que a gente chama de atividade aqui em Portugal para poder exercer aquela profissão e ter uma forma legal de receber. E você recebe através dos chamados recibos verdes, que você emite um recibo para a empresa daquele valor que ela está lhe pagando. E existe um contrato que é um contrato de prestação de serviço. É um PJ, né? Praticamente um PJ no Brasil, que a gente chama. Na tecnologia, a gente usa bastante. Eu diria mais aí parecido com o MEI, porque você não precisa ter uma empresa. Tá, não, mas a gente diz PJ, no termo PJ em tecnologia, se você abre e-mail, se você abre qualquer coisa. Se você está como uma empresa, se você tem um CNPJ, a gente chama de PJ. Então, é algo similar. Sim, diria que sim. Então, mas isso não envolve o Tecvisa no final? Pode envolver, a pessoa pode ter direito ao Tecvisa. Então ele pode trazer... Tem muitas empresas que fazem dessa forma para ser um processo aí mais rápido. Porque ela, para contratar como trabalhador independente, que é o que chamam de recibo verde, a pessoa ainda não precisa ter a segurança social. E com contrato de trabalho, eles vão ter que pedir a segurança social da pessoa, que é como se fosse... a segurança social é como se fosse o INSS no Brasil. Então, às vezes, é mais por facilitação aí com relação à documentação. E aí é uma questão que a pessoa também, quando recebe essa proposta de trabalho, que seria como trabalhador independente, tem que analisar o que compensa ali com relação, inclusive, a impostos. Tá. Tem a questão de carga tributária que é diferente. Então, sim. Excelente. Eu acredito que a gente conseguiu cobrir boa parte das principais perguntas aqui que as pessoas têm. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas eu quero deixar aqui aberto para você que está aí do outro lado, quiser tirar qualquer dúvida. Fico com dúvida sobre o que é isso, recibo verde, está com dúvida sobre algum documento e tudo mais? Eu vou colocar aqui embaixo o Instagram da Larissa, os contatos da Larissa, para você também falar com ela, mas comente aqui e fala que você viu a entrevista no TI na Europa, vai ser bacana, para ela também conseguir identificar os profissionais de tecnologia que estão chegando lá para ela. Vamos bombardear a Larissa de contrato de trabalho de tecnologia, porque aí ela só se dedica para ser advogada de profissionais de tecnologia lá em Portugal. Ótimo. Muito obrigado, Larissa. Foi muito bom. É isso aí. Foi muito bom falar com você hoje. Foi muito bom esclarecer aqui as principais dúvidas sobre esse tema, que é algo novo, relativamente novo, só tem 3 anos. E cada vez mais aí, como você até comentou antes da entrevista, o governo está informatizando tudo aí, né? Está ficando mais automático os processos, informatizados aí. E isso é bom. Mais emprego para a gente, profissional de tecnologia, e ajuda também a todo mundo, né? Isso aí. Muito bom. E aí, curtiu? Se você não sabia o que era o Tecvisa, agora você já tem todas as informações e também você pode focar melhor no mercado português, se é a intenção, se é o seu objetivo trabalhar com tecnologia aqui na Europa. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar um like aqui e também comentar se você tem qualquer dúvida. Lembrando que eu vou encaminhar todos os comentários para a Larissa. Se você quiser falar diretamente com ela, você pode encontrar os links aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.